Estive em casa porque fui professor desta escola. Vocês não sabem, mas fui. Durante uns aninhos. Não estava aqui. Adoraria que estivesse aqui, poupava muito trabalho, dava muito prazer, permitia-me fazer umas ondas no entretanto, mas estava num campus diferente e foi aí que eu dei aulas a alunos de economia. Ainda não havia gestão de economia, embora cadeiras que eram respectivamente Direito Europeu e Ciência Política. Mas foi uma experiência fascinante. Eu, pela primeira vez, conheci o que era uma escola que avaliava os alunos, contribuíam para a avaliação dos professores e apanharam logo as minhas características, umas melhores e outras piores. Confesso que tive sempre muito boas classificações, exceto num ponto, que era a pontualidade. Porque chegava sempre assim, 5 minutos atrasado, vinha da Faculdade de Direito. Aqui a mesma coisa. Exatamente, e vinha da Faculdade de Direito e aquele trânsito era fatal, mas sobretudo eu costumo dizer que foi talvez a escola, e estou à vontade porque a minha escola era outra, e ensinei noutras escolas de outras universidades, muito boas, o técnico, muito bom, a Universidade Católica, muito boa, quer para alunos de Direito, quer para alunos de Economia, quer para alunos de Gestão, e a minha também é muito boa, Letras também é muito boa, mas encontrei um ambiente muito especial nesta escola, que era um ambiente que era feito primeiro de internacionalização antes do tempo. Naquela altura, estamos na transição dos anos 80 para os anos 90, havia uma parte da universidade que estava a internacionalizar-se, mas não tanto quanto aquilo que se vivia nesta escola. Em segundo lugar, uma qualidade de ensino que era excepcional. Excepcional. Verdadeiramente excepcional. E em todas as áreas. E depois, em terceiro lugar, uma qualidade dos alunos também excepcional. Eu tive muito bons alunos ao longo de mais de 40 anos de ensino e, portanto, de facto conheci o que era excelência em vários domínios, mas aqui havia uma concentração de excelência e de exigência de rigor que não era vulgar. Devo dizer-lhes qual era o único senão que encontrava na escola, mas isso faz parte da minha idiosincrasia, dos pontos mais discutíveis da minha presidência. Eu achava que havia na altura, que já não há hoje, uma falta de proximidade entre os docentes e os alunos. Isso mudou completamente na altura, apesar de tudo, fazia parte da lógica da autocontenção e da disciplina. Quando eu organizava almoços ou jantares com os alunos, alguns dos meus colegas olhavam para mim com ar, entre a qualificação de, na altura não havia populista, mas, enfim, demasiado próximo e perigosamente próximo, mas nos anos em que lá estive, isso fui assistindo a uma evolução, uma modificação muito apreciável, muito apreciável. Portanto, estou muito feliz, estive aqui no dia de inauguração, tenho a esperança de que o meu neto mais velho, que está agora em Shenzhen, a experimentar o que é a globalização depois de ter vivido no Brasil, agora está perto de Hong Kong e de Macau, e que está há 2 anos de vir para a economia, andamos numa luta, ele queria ir para a América, depois fizemos um pacto, da América passou para Londres e de Londres vai passar para aqui. Se tiver classificações para isso, o que tem grandes vantagens comparativas, como imaginam, nomeadamente para o avô. Mas isso é um problema que se colocará daqui entre 2 anos e 2 anos e meio. Portanto, sinto-me em casa, e sinto-me em casa por um bom pretexto que é esta iniciativa. E esta iniciativa é muito importante para a sociedade portuguesa. E por isso aqui vim imediatamente, quando me falaram, aceitei vir. Porque está nas vossas mãos acelerar a mudança da sociedade portuguesa, de um contexto internacional. Se olharmos para a conjuntura, mas o que é a conjuntura na vossa vida? Não é nada. Na vossa vida, o que são 2, 3, 4 anos? Não é nada. A conjuntura, de facto, não é uma conjuntura muito propícia
em termos geopolíticos e em termos económico-financeiros. E, portanto, os próximos 2, 3 anos serão, de facto, anos complicados, já percebemos, nomeadamente do quadro da União Europeia. Mas no mundo em geral, são. E mais por culpa da política do que da economia. Sabem que os sistemas político-institucionais podem acelerar ou podem travar o processo económico ou financeiro. E o que está a acontecer hoje é que estão a travar e não a acelerar o processo económico ou financeiro. Quer a nível global, porque há uma luta secular em curso sobre para onde é que vai o centro da economia mundial. Se continua no Ocidente, sobretudo nos Estados Unidos da América, ou se volta à Ásia, onde esteve até à Revolução Industrial. Melhor dizendo, às Ásias, porque são várias. Pensamos na China, mas podemos pensar na Índia e pensar noutras economias. Neste momento o Ocidente tem a liderança do conhecimento, mas isso pode comprar-se ou não, e esse é uma luta secular que é mais importante ainda do que a mera guerra comercial ou o problema do diferendo dos próximos 2, 3 anos. E essa é uma questão. Outra questão também é a do reposicionamento geoestratégico no momento em que uma das potências globais passou a ser potência regional. Foi o caso da Federação Russa. Era a potência global, a União Soviética, e passou a potência regional. Mas que está com problemas de alargamento do seu espaço vital. E quer alargar o espaço vital na Europa de Leste, Norte da África, no próximo Médio Oriente. Para não se sentir entalada entre a Europa e a China a emergir. E esse é outro problema, de facto, que temos. Depois é a União Europeia, concretamente, que em si mesmo é um conjunto de problemas. Alguns talvez se vão resolvendo através de adiamento, e vamos tendo boas notícias, e hoje tivemos 2 boas notícias seguidas, a mudança de posição do líder trabalhista e a mudança de posição da primeira-ministra britânica, para dar mais tempo para se pensar melhor o que nós achamos que é bom que se pense melhor. Isso é muito razoável. Às vezes sabem que o bom senso é a coisa que mais falta, mesmo nos espíritos mais brilhantes, mais inteligentes. E depois temos o problema da construção europeia ela própria, que é um desafio constante, difícil, porque também aí os sistemas políticos estão a criar dificuldades ao contexto económico e financeiro. E nós, quando falamos de Portugal e pensamos no nosso futuro, pensamos neste mundo que nos rodeia. Já não é possível pensar o futuro no quadro de uma economia ou de uma sociedade sem pensar em termos mais globais. Ora, a importância desta iniciativa, e felicito todos aqueles que estiveram associados a ela, é apelar à vossa criatividade, ao vosso papel na construção do futuro. E vocês têm um espaço para o poderem fazer, que à medida que se vai avançando na vida, a idade e outros constrangimentos vão limitando. Podem sonhar, podem conceber, podem projetar com uma liberdade, eu não diria totalmente ilimitada, mas potencialmente ilimitada. E isso é fundamental. É fundamental porque é isso que faz avançar as sociedades. Os poderes políticos podem contribuir ou dificultar. E neste momento dificultam mais do que facilitam. Mas cabe àquilo que se chama sociedade civil. Sociedade civil quer dizer, somos todos nós, são vocês. Cabe a cada um de vocês, e em conjunto, a força de vontade de criar e a determinação de levar por diante o vosso projeto. Eu hoje, por mero acaso, almocei com uma pessoa que eu não conhecia. Admirava de longe. É uma das vantagens de ser Presidente da República, que acaba por ser mais fácil conhecer pessoas fascinantes, assim como se conhece muitas que não são nada fascinantes, mas não interessa, mas isso todos nós conhecemos no dia-a-dia. Ela chama-se Elizabeth Jacinto e ganhou agora uma grande prova em África em caminhão. Foi a primeira mulher portuguesa a ganhar uma prova que corresponde ao antigo Dakar em África. E eu estive a ouvir a história dela. Depois tive muita pena que ela não pudesse vir comigo, porque se não falava ela era muito melhor do que ser eu a falar.
e ela começou por nunca sonhar sequer andar de moto, ou correr de moto, ou correr de automóvel, ou correr de caminhão, e um dia começou a entrar em provas de moto, e um dia disse: eu vou concorrer no Dakar. O marido olhou para ela assim com um ar um pouco desconfiado, faziam provas menores, apesar de tudo. Depois acabou por fazer o rally na Tunísia, e correu bem, e gostou, e atirou-se para o Dakar. E atirou-se praticamente sem preparação, arranjou um patrocínio, o patrocínio esteve pendurado, isso é muito à portuguesa, nós chamamos isso, até 10 dias antes da última fatia da inscrição. Vou, não vou, vou, não vou, não vou, mas foi, conseguiu ir. Pediu um empréstimo, também é muito português, porque tinha um amigo de um amigo de um amigo que conhecia uma empresa, num banco, eu não digo qual, mas não interessa, e que conseguiu, está bem, quanto é? Falta ainda 4.000 contos, está bem, e tal, falta assim uma quantia bastante apreciável, isto foi antes de haver euros, e então muito bem, fica a pagar não sei quantos anos a ida ao primeiro Paris-Dakar, e foi ao primeiro Paris-Dakar, e foi, sem preparação, pesava 54 quilos e a moto 200, e portanto imaginam cada vez que caía, a dificuldade que é com 54 quilos, pôr de pé no meio da areia, na Mauritânia, uma moto de 200. Foi uma aventura. E depois partiu cista, e ficou destruída por ter de desistir, e desistiu. O carro vassoura chegou, ainda teve para resistir e tal, mas depois teve uma avaria, tinha consertado já N problemas resolvidos, desistiu. Chegou a Portugal e saiu uma notícia no jornal a dizer: mas como é que aquela franzina mulher de 54 quilos se queria bater com homens? É uma estupidez, ela faz outra coisa, não vá para o Paris-Dakar porque não tem preparação física, não isto e tal, é disso. Aí disse segunda vez ao Paris-Dakar. E foi segunda vez ao Paris-Dakar, outra vez a mesma aventura, até estamos em meados dos anos 90. E correu um bocadinho melhor, mas desistiu quase muito próximo da meta, porque a moto outra vez teve daquelas avarias irreparáveis. Decidiu ir ao terceiro para Dakar e, encurtando razões, no terceiro chegou ao fim. Mas, porque houve terrorismo, foram cortadas não sei quantas etapas. Portanto, disseram: ela chegou ao fim, mas não foi o Paris-Dakar. Chegou numa parte do Paris-Dakar. Não foi todo. Ela foi quarta vez. E da quarta vez chegou ao fim do Paris-Dakar completo. E disse: bom, motos, chega. Eu agora tenho que fazer uma coisa mais arrojada: caminhões. Caminhões. Uma mulher com caminhões, sim. Tem de arranjar realmente os copilotos, são 2. E lá arranjou os copilotos, tal, conseguiu arranjar português, arranjar patrocínio. Imaginam que é mais complicado, mais caro, mais difícil. Também teve X avarias, X problemas, não correu bem à primeira, nem à segunda, nem à terceira, não desistiu, até que ganhou. Mas da última vez que ela, na vez em que chegou ao fim em moto, ela partiu 4 costelas, partiu o metatarso de num dos pés, e não conseguia mexer para pôr o braço no volante da moto, tinha que ser com o outro braço. Mas chegou ao fim. Bom, se eu conto isto é para dizer que a capacidade de todos nós é ilimitada quando queremos mesmo um objetivo. É ilimitada. E agora está a pensar o que é para fazer, se continua nos caminhões ou se passa para os automóveis, porque ainda não fez já não é o Paris-Dakar agora, também fez o Paris-Dakar na América Latina, mas não era a mesma coisa, já não era o Paris-Dakar africano, e passou a fazer, portanto, os caminhões e ganhou o equivalente ao Paris-Dakar, que é a prova em África. E está nessa dúvida, mas continua a ter 54 anos. E acha que ainda tem muito para construir. A vossa vantagem é que vocês não têm 54 anos. Não têm sequer metade dessa idade. Isso é uma coisa impressionante. E aquilo que se espera, e esta iniciativa apela à vossa criatividade, é que contribuam para mudar a mentalidade neste país. E para isso é preciso o papel fundamental dos mais novos. São mais livres,
menos comprometidos no sentido mau do termo e, portanto, mais virados para o futuro. Em segundo lugar, a iniciativa das pessoas. O que muda as sociedades não são os poderes políticos dos Estados. Contribuem, obviamente, para facilitar ou para dificultar, mas o que cria riqueza e o que muda mentalidades e o que altera esquemas de vida são as pessoas e as suas organizações e as suas iniciativas. Associações, fundações, empresas, sei lá, o que forem. A minha experiência é que é mais fácil fazê-lo em conjunto que sozinho, mas conheço casos de sucesso solidários. Cada um é como é e os percursos são como são. É mais fácil ser em conjunto. Um dos problemas que eu tive sempre na vida é que era muito solitário. E isso não era muito fácil. E não é muito fácil. Mesmo quando era solidário, e era muito solidário, mas tinha tanto medo dos comprometimentos dos grupos, que preferia às vezes avançar sozinho, avançar com muitas companhias. Mas admito que o mundo hoje está em rede, vive-se em rede, e é fundamental essa noção da conjugação dos esforços de muitos. E, portanto, estas são duas ideias boas nesta iniciativa, que é o apelo à vossa juventude e o apelo ao papel das pessoas, à iniciativa pessoal, à iniciativa privada, à não dependência do poder institucional, do poder político. Pelo contrário, se possível, levando-o a reboque, para que ele perceba o que é preciso mudar. Porque tem mais dificuldade em mudar. Mais dificuldade em mudar. E depois construir o vosso futuro e mudar o futuro de Portugal. É muito importante isso. Muito, muito importante. Porque estes constrangimentos momentâneos de que vos falei, geopolíticos, são constrangimentos que não vão durar uma eternidade e, portanto, o vosso horizonte vai ultrapassá-los larguissimamente. Onde quer que estejam. Estejam aqui, estejam em qualquer ponto do mundo. Eu disse, tenho uma família, uma parte da família está no Brasil, outra parte está na China, outra parte está em Portugal, têm circulado, já tiveram em vários países europeus, já tiveram nos mais diversos continentes. E achamos isso natural. Achamos isso natural. Porque vai ser assim o mundo. Melhor, já é assim o mundo e vai ser cada vez mais convosco. E eu tenho sido testemunha ultimamente, e o Bernardo Pires Lima sabe disso, que tenho, embora isso não seja público e notório, ainda bem que não é público e notório, que é, tenho reunido um grupo de gente nova que está espalhada pelo mundo. E quando digo nova, há também muito nova, mas esta é só nova. E quando digo nova, está entre os 35 e os 45 anos. Depois há os muito novos que são da vossa idade. E que têm imensos grupos que existem a refletir, a pensar, a fazer. Mas este é mais ou menos estável e tenho-os reunido com grande periodicidade e vêm do fim do mundo para darem o seu testemunho e verem e dizerem como é que vêem em Portugal, não apenas de dentro, mas de fora. E o que é preciso fazer para mudar, e mudar, se possível, mais rapidamente, aquilo que demora muito tempo a mudar. Porque as mentalidades, muitas vezes, são difíceis de mudar. São lentas a mudar. E tem sido muito útil. Estou agora a pensar como é que institucionalizo esse grupo de uma forma que não seja perigosa num ano eleitoral e que não seja considerada como qualquer pré-decisão em relação ao futuro. Estão, aliás, todos à vontade para, em relação ao futuro, fazerem o que lhes parecer nos mais diversos domínios, mas isto para vos dizer que tem sido utilíssimo ouvir e aprender com aqueles que veem de forma muito mais desprendida aquilo que é preciso mudar. O que é preciso mudar no relacionamento entre as pessoas, na forma de organização social, na desburocratização, na alteração do funcionamento daquilo que é mais administrativo ou que deve ser mais da sociedade
em geral, a nível local e a nível nacional e a nível internacional, e como importa que isso seja feito rapidamente, porque aquilo que estamos a assistir, e já perceberam isso, eu às vezes evito a qualificação, digo sempre, os chamados populismos, os movimentos inorgânicos, as posições antissistémicas, estão a surgir porque as pessoas estão cansadas de esquemas clássicos existentes que já não correspondem aos desafios de hoje e muito menos aos da manhã. Não correspondem, foram concebidos ou à saída da Segunda Guerra, ou naquele período que foi até ao final do século XX. No final do século XX já estavam em crise. Já não funcionavam. Mas são partidos, como são parceiros económicos e sociais, como são estruturas comunicacionais, já não funcionavam. E depois, com os novos meios de circulação da informação, com a nova mobilidade que existe, com as aspirações mais vastas, com o funcionamento em redes múltiplas que se acumulam, essas estruturas deixaram de ter capacidade de resposta. Estão a ter uma dificuldade enorme em ter capacidade de resposta. E isso que era perdoável uns anos atrás, hoje não é perdoável. Eu lembro-me, e vou dar-vos um exemplo, que já falei várias vezes, na minha Faculdade de Direito, a certa altura houve uma proposta para introduzir o direito europeu. Portugal tinha entrado nas comunidades europeias. Havia direito europeu que tinha que se estudar. Isso foi ao Conselho Científico várias vezes e não passou. Porque aquela cadeira não correspondia às classificações de direito que vinham do século XIX e tinham presidido a organização do ensino da faculdade desde que nascera no início do século XX e tinha durado até àquela altura. E estávamos nos anos 90 do século passado. Explicava-se, olha, na altura não havia, porque não havia estas instituições, não havia essa realidade, agora que existe. Não se pode negar, tem que se estudar. Mas não faz sentido. Isso vai contra uma arrumação mental que existe. Isso para mostrar como as mentalidades mudam muito limitadamente. Ainda hoje, quando eu perguntei a Elizabeth Jacinto qual é a grande dificuldade sendo da sua vida, é ser mulher. Eu vou à procura de um patrocínio e dizem-me assim, bom, claro que depois de vencer, de fazer isto e tal, é formidável. Mas ainda vai com essa idade, ainda vai outra vez. Como quem diz, mas você, mulher, com essas características físicas, ainda quer fazer mais isto? Mas não, deixe isso para os homens. Porque é que se mete nessas aventuras, havendo tanta coisa que pode fazer? Era professora de Geografia. Ela formou-se em Geografia, era professora de Geografia, e daí a paixão pelo conhecimento da realidade das terras, e depois passou da professora de Geografia a prática de Geografia, conhecendo o terreno na realidade. E esta é a grande mudança. E o que me agrada nesta escola, e o que me agrada nesta iniciativa, o que me agrada no fundo, neste concurso, neste desafio, é o apelar àquilo que vocês têm de melhor e podem dar de melhor. Não sei se vão entusiasmar ou não, eu espero que se entusiasmem e que adiram e que criem, porque isso foi aquilo que eu tive de melhor na minha experiência enquanto professor. É que não há duas aulas iguais, não há dois auditórios iguais, não há dois alunos iguais, e o mesmo aluno não é igual de um dia para o outro. Muda. Está feliz num dia, está infeliz no outro dia, está atento num dia, está desatento no outro dia, tem na cabeça milhentas preocupações num dia, no dia seguinte tem outras completamente diversas. E o difícil do professor é apanhar, é sintonizar, quando são muitos, e mesmo quando são poucos, a onda em que se encontram naquele dia. Porque é uma onda completamente diferente. E o próprio também, todos os dias muda, e às vezes no mesmo dia, a dar a mesma matéria. Eu cheguei a dar uma matéria em que dava de manhã, à tarde e à noite.
Tive num ano, foi uma loucura, porque colegas não puderam dar, e eu aceitei numa cadeira dar a todas as turmas as aulas teóricas daquela cadeira. Com 3 ou 4 assistentes para cada uma das turmas, eram 12, apareciam em corte e tal, uma coisa louca. Bom, e não houve 2 aulas iguais. Porque não há 2 momentos iguais. Isso é uma coisa que já compreenderam. Porque é que a vida é excepcional. Porque não há 2 momentos repetíveis. E este é irrepetível. Nós nunca mais nos vamos encontrar todos os que estamos nesta sala como nos encontramos hoje. E se nos encontrássemos, por absurdo, já não éramos os mesmos. Daqui a 6 meses, 7 meses, 8 meses, éramos completamente diferentes. Tínhamos tido experiências, umas boas, outras más, que tinham mudado aspectos da nossa vida. Não todos, mas uma parte dos aspectos da nossa vida. E, portanto, mas ao mesmo tempo, sendo tudo isso e tendo falado muito do professor, eu não esqueço, sou Presidente da República, e como Presidente da República agradeço também esta iniciativa, porque é boa para o país. É muito boa para o país. É preciso que haja disto às dezenas, centenas e milhares. Felizmente, quando eu digo que o país não muda tão rapidamente como seria desejável, há muita coisa que está a mudar e de que nós não temos a noção, porque não vem nas notícias. Há muita coisa que está a mudar. Há muitas escolas, muitas iniciativas que estão a ocorrer. Há muitas autarquias, há muitas coletividades, há muitas associações, há muitos grupos, os mais diversos. O país está a mexer. E às vezes a sensação que nós temos quando olhamos para as estruturas clássicas, essas estão inamovíveis ou mexem pouco, de uma maneira geral. Mas depois por baixo há uma realidade que está a mexer. Foi essa realidade que aguentou o país no tempo da crise mais difícil. Foram as IPSS que funcionaram quando o Estado não pôde funcionar. Ou as misericórdias, ou os grupos de pessoas, ou as iniciativas populares mais variadas. Quem é que acorre a essas necessidades mais extremas? Quem é que cria os maiores dinamismos? E então agora que é possível uma startup assim, e é possível uma microempresa que nasce, que vive, que morre, que renasce, que dá origem a outra, com o mesmo grupo, com outro grupo, com uns, com outros. É uma coisa impressionante. É impressionante. E aquilo que se exige das instituições, das clássicas, é que favoreçam isto. Estimulem isto. Deem condições. Há um prémio, há uma iniciativa, há um projeto que é preciso lançar, então vamos apoiar. Vamos apoiar. Porque eles vão fazer coisas que de outra maneira não se fariam. Bom, e é isto um bocadinho que vos queria dizer. E agradecer-vos. Há uma parte, não há como agradecer, que é ter a idade que têm. Têm porque têm. Mas já que a têm, agradeço o facto de a terem. Um dos problemas deste país é que é um país velho e de velhos. E isso sem ofensa para os mais velhos, em que me integro, muitos quais têm a cabeça muito jovem, é que mesmo com a cabeça muito jovem, não se tem a capacidade que vocês têm. Aqui que estamos mesmo junto ao mar, e eu que fui dado a desportos ligados ao mar, como sabem, eu nado sempre que posso, no mar. E envelhecer é isto, nadar classicamente no inverno com temperaturas de 12, 13 graus, 14 graus, já é muito bom, já é muito quente, não é? Sem fato. Bom, e nadar primeiro 45 minutos, depois nadar 35 minutos, depois nadar 25 minutos, nadar sempre, mas depois já só nadar 18 minutos. É isso. A dificuldade em antecipar acontecimentos e a reação cada vez mais tardia. Vocês têm essa vantagem. Podem antecipar melhor, mais, e ter uma reação mais rápida. E é isso que vos peço. O que vos peço, pode ser em nome de Portugal, porque o Presidente da República representa todos os portugueses, é que
não desperdicem a vossa energia vital. Utilizem-na. E utilizando-a para realizarem o que consideram ser a vossa felicidade, estão a contribuir para a felicidade dos outros. Que é uma resultante do contributo de muitos quando estão a prosseguir as suas felicidades. E é tudo. Muito obrigado e muitos parabéns.